Tem jovens espíritas pensando nessa ideia. Eu não entro nem no mérito, mas tem. E outros, enfim. E tenha batido aqui as portas, jovens de 15, 16 anos. Bom, mas isso é outra história. Então vamos lá, o Eduardo vai continuar. Toma o café e vamos embora. Nós temos pressa, né? Bom, meus amigos, eu recomendei que o companheiro não coloque na internet, porque, veja, nós estamos aqui estudando juntos. Não é uma peça pronta, não é uma exposição definida. Nós estamos interagindo, colocações diversas. Eu acho, já que é para rever tudo, esse negócio de fé raciocinada, fé cega e o escambau a quatro, então rever também essa questão, ele também está tudo reproduzindo na internet, né? Porque é importante ter uma ideia. Quem está aqui é quem devia participar, entendeu? E até porque o material está escrito, a pessoa pode depois ter acesso. Desculpa, mas nós temos de ter um pouquinho desse cuidado. Olha, eu estou aqui num problemão, um problema enorme. Ô, meu filho, obrigado, ficar aqui. Que é o fato de eu querer dar um arremate nessa primeira parte e, ao mesmo tempo, dar um ensaio sobre Paulo, já que o evento foi divulgado em torno de Paulo. Seria uma desonestidade sair daqui e eu não falar uma palavra sobre Paulo. Então, nós temos esse problema, né? Bom, as provas que eu falei, vocês vão sair-se bem. A ideia é a seguinte: como é que nós sabemos, nós espíritas sabemos, que é o bem que deve ser feito e não o mal? Qual é a convicção que vocês têm disso? Não, Eduardo, é o bem que tem de ser feito e não o mal. O que prova vocês que isso está certo? Vamos que estejamos fazendo errado. Vamos que a orientação de Deus é para que a gente faça o mal. E a gente está fazendo tudo ao contrário, esse esforço desgraçado, Gilberto, para fazer o bem, trabalhar na obra do Ori, na reforma íntima, tudo isso está errado. Porque Deus, a orientação de Deus é que a gente faça o mal. O mal é que é o certo na lei divina. Vocês imaginem se isso está sendo gravado. Imagine se isso está sendo veiculado pela internet. Entendeu, Carlos? Então, nós estamos discutindo. Os fatos comprovando a consequência. Gilberto, não pode, Gilberto. Não pode sabotar meu seminário. Ele deu a deixa. Como é, então, que a gente sabe? Qual é a diferença... Qual é a diferença, então, do católico, em que o padre diz que ele deve ser uma pessoa boa, e o espírita, o orador espírita, que diz que a pessoa deve ser boa? Qual é a diferença do discurso do padre para o discurso do espírita? O padre diz que a gente deve fazer o mal? O protestante, o pastor, diz que a gente deve fazer o mal? Todos eles insinuam e pedem, inspiram para que a gente faça o bem. O espírita também. Nós todos acreditamos que isso deve agradar a Deus. O que diversifica? O que a gente tem que eles não têm? Mais do que as vidas passadas, já antes das vidas passadas. Vejam. As consequências que sofreram pelas suas atitudes. Exatamente. Que não reste dúvida sobre isso. O que o Espiritismo tem como garantia de que o bem é o que vale na ordem das coisas, é que aqueles que se antecederam a nós, morrendo, vieram e disseram: olha, é o bem que é para ser feito, e não o mal. Se não fosse isso, nós teríamos a mesma dúvida.
Alguém dirá assim, não, mas a essência da pessoa. Sim, mas muitas vezes a nossa essência está prejudicada, já que existe gente aberta fazendo mal, se fosse uma questão de essência. Então, quando a gente fala que o espiritismo, a fé raciocinada é baseada em fatos, o fato aqui se baseia no fato de que esses desencarnados, os espíritos que fizeram o bem, vêm e dizem, olha, é o bem que é para fazer. Os que fizeram mal vêm através das reuniões de auxílio espiritual, chamada também de desobsessão, e mostram-se a perturbação espiritual em função do mal que fizeram. Então, são fatos de novo. Ok? Vocês estão bem. Estou quase da 10. O radiologista Andrew Neuberg, da Universidade da Pensilvânia, recrutou monges budistas tibetanos e freiras franciscanas que foram submetidas à tomografia computadorizada, que mediram as alterações físicas no cérebro enquanto oravam e meditavam, as impressões químicas e elétricas da fé. Ou seja, ele colocou monges budistas e freiras em oração e fez esse exame aqui, avaliou através de tomografia computadorizada. E ele viu, então, que as freiras e os monges tibetanos, quando oravam, o cérebro, algumas regiões do cérebro ficavam mais vivas, mais intensas. E os que não estavam orando não tinham essa manifestação. Isso aqui é uma demonstração de fé raciocinada ou cega? Raciocinada por quê? Qual é o fato? Fala mais alto. A resposta dos exames. No caso aqui, é a tomografia. Então, nós vimos que a fé é raciocinada porque os exames mostraram alteração no cérebro e não de uma pessoa. Isso é uma pesquisa muito bem feita, a fonte está na bibliografia. Ok, fé raciocinada. E essa aqui? Segundo Célia Candorim, postuladora dos processos de canonização, diz: as evidências científicas são necessárias para comprovar o milagre. Hoje, o Vaticano exige comprovação cabal de pelo menos 2 milagres feitos pela pessoa de quem se busca provar a santidade. A comprovação se dá por exames de DNA, tomografia computadorizada, exame de sangue e de imagem. Um exemplo foi o processo de santificação do sacerdote Josemar Escrivá, fundador da congregação Opus Dei. No caso dele, toda a parafernália permitiu rejeitar 10 dos 12 milagres relatados, mas confirmaram 2, o que levou aos altares. Não estou dizendo aqui se ele é santo ou não, mas a comprovação de que ele fez milagres tem base em fé raciocinada ou cega? De novo, a dificuldade nossa de ver a metodologia. No anterior, vocês foram todos concordes porque é a ciência que tem a tomografia. Agora que o católico fez a mesma coisa, a gente está resistindo em dizer que a fé é raciocinada. Olha como é que a gente pega a gente mesmo. Ok, queridos? Eu fiz de propósito, que eu disse... O gatilho foi a fé cega, de quem, quando do pedido para o santo, ou seja, para quem... Foi cega. Foi cega. Aí, de acordo com aí eles foram pedir e exigir uma comprovação. E aí eles foram, através de resultados de exames, de tomografia, e aí eles começaram os experimentos, eles foram testar, na realidade... E isso caracteriza... Aí caracteriza o raciocínio. A fé raciocinada. Entendeu, querido? Eu fiz de propósito, para a gente ver que uma vez que existam fatos associados a uma lógica, isso não é patrimônio nosso. Mas não comprova a atuação desse espírito, porque o espírito que teria atuado sobre a cura não foi atuado. Sim, mas isso você pode fazer também no espiritismo, meu filho. O Eurípides que baixa aqui, qual a garantia que você tem que é ele mesmo? Então... a dúvida permanece dos dois lados. Foram 12 experimentos, 10 falharam.
Não, 12 não. Perdão, desculpa, conclui. Postulava-se que ele tinha realizado 12 milagres. Quando foi verificar, através desses exames, viu-se que os 10 não tinham a mesma comprovação. Não quer dizer que não acontecessem. Não puderam ser comprovados por esses exames. Então, desprezou-se esses 10, como eram 12, 2 foram suficientes no entendimento católico, para conduzir a condição de santo. Nós sabemos vários médiuns aí que fazem cura e não são santos. Mas isso eu não estou discutindo, se ela deveria canonizar ou não. O que eu estou te falando aqui é que a comprovação de que ele realizou esses 2 milagres deu a ele a condição de santidade no entendimento da Igreja Católica. Sim, mas é um critério. O que eu estou querendo ressaltar aqui... Nós não vamos pedir da Igreja Católica a concordância, a universalidade de concordância. O que eu estou dizendo é que ela se... Aqui, ótimo. Aclimação, né? O que eu estou só querendo trazer é exatamente essa reflexão de que desde que hajam comprovações através de métodos validados pela ciência, não estamos falando de fé cega, racionalizando de alguma maneira, ok? É muita coisa, não dá. Eu tenho um capítulo sobre razão, e eu não vou me prender nele. O que é razão? Só vou trazer aqui esse pensamento de Lamennais, na Revista Espírita de 1862. Quereis explorar a natureza? Quereis conhecer a causa das coisas? Causa rerum, e julgar desnecessário pôr de lado vossa razão banal? Mas estás brincando, senhores. O que é a razão humana, senão a maneira de pensar o vosso mundo? A gente acha que a gente está no topo com a razão. A razão pode muito, mas não pode tudo. Existem fenômenos e coisas que escapam à razão. Ela não dá conta de tudo. Aqui eu conto a vocês que uma experiência como conciliar a razão, a fé com a fé raciocinada. Durante muito tempo havia como prática, para a cura de feridas na pele, o sujeito pegava miolo de pão, embebia em água e colocava sobre a ferida. Não é que várias feridas se curavam a partir da colocação do miolo de pão? E aí, várias, colocava ali o miolo de pão, e várias feridas curavam, e outras não. Quando curava, a pessoa dizia, é porque ele, além do miolo de pão bebido em água, ele colocava fé. E o miolo de pão bebido em água na perna que não curava, é porque a pessoa não tinha fé. Esse foi o entendimento durante muito tempo. Então, a pessoa colocava o miolo de pão embebido em água e dizia, tem fé para ver se funciona. Se você não tiver suficiente, não vai funcionar. Tudo isso estava no campo da fé, estava no campo da crença, estava no campo dessas sutilezas. Se a pessoa tem ou não tem mais fé, porque não curou é porque não teve fé suficiente, porque curou porque teve fé suficiente. Até que, em 1928, um sujeito chamado Alexander Fleming, que trabalhava com culturas de bactérias, esqueceu a janela do laboratório aberta e com o vento vieram uns esporos de um fungo. E esses fungos caíram na placa das placas da cultura de bactérias e matou as bactérias. Quando ele chegou no dia seguinte, que ele olha e disse, mas o que foi com isso? O que esses fungos, essas substâncias mataram a bactéria, ou minha cultura? Se fosse qualquer um de nós, a gente jogaria tudo fora, porque a gente é muito inteligente. Mas ele, como não era tão inteligente como nós, disse, deixa eu ver o que aconteceu. Quando ele observou, aqueles fungos produziam uma substância. Essa substância é que aniquilava o crescimento da bactéria. E foi assim que foi desenvolvido o primeiro antibiótico da humanidade, a penicilina, que é produzida pelo fungo quando ele está em ambiente úmido.
É por isso que no miolo de pão, que tem muito fungo, quando você coloca a água, ele cresce, ele se desenvolve, ele produz mais as substâncias. As feridas que curavam quando colocavam o miolo de pão, era porque as bactérias que estavam ali presentes eram sensíveis à penicilina. E as feridas que não foram curadas eram bactérias que não eram sensíveis, eram resistentes àquela penicilina. Não tem nada de fé, tem de ação física de um elemento, de uma substância. Essa é a relação, essa é a relação da fé raciocinada com a fé. Vejam, vários fenômenos permanecem um tempo sem que a gente entenda. A gente não compreende por que uma perna sarou e outra não. Vários fenômenos da vida permanecem sem que a gente entenda. Depois a gente passa a entender. Mas vejam, queridos, pelo fato de a gente passar a entender, a partir de um determinado momento, que a gente racionaliza e entende, não quer dizer que o fenômeno não acontecia antes. A gente só não entendia. Então, é isso que eu quero dizer a vocês. A fé tem manifestações que a gente não consegue entender. Mas e é o que diz aqui o Lamennais, quando diz: "Estais brincando, senhores, que é a razão humana, senão a maneira de pensar o vosso mundo." A nossa razão tem de crescer também, tem de se desenvolver, porque nós não somos ainda criaturas bem acabadas. Vamos lá? Para aliviar um pouquinho, alto. Aquela história daquela senhora que foi no doutor Oliveira de Menezes e ela não tinha dinheiro para comprar a medicação. Ela viu quantas doses do doutor Oliveira, mandou que ela tomasse. Ela pegou a receita e dividiu. E foi naquelas doses. E tomava aquela receita e ficou curada. Então, papel, pegou papel, né? Engoliu o papel e ficou curada. Ah, sei lá o que é isso. Eu não sei o que é isso, não. Vamos lá. Para vocês, essa foi uma pergunta fácil, né? Foi uma pergunta difícil, não. Para dar uma aliviada em toda a nossa discussão, né? Vamos recorrer para fechar essa parte ao nosso querido, nosso amado Emmanuel, que em 5 ou 7 linhas falou tudo o que eu levei 45 páginas para escrever. Emmanuel diz assim: acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. Quer dizer, na crença, os valores da fé estão embrionários. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio, para que a alma edifique a fé em si mesma. Admitir as afirmativas mais estranhas, sem um exame minucioso, é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despautérios, mas também interferir nos problemas essenciais da vida, sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento, é buscar o mesmo declive onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a crimes violentos. Então, enquanto a fé pode levar a pessoa aos desfiladeiros dogmáticos, a razão também, sem o sentimento de fé, pode levar a pessoa à negação. Olha que beleza de Emmanuel. Mas, não vai dar tempo. De novo, fechando com Emmanuel. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus, em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia de realização divina e da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Então, fé raciocinada não é só razão, tem de ter uma dimensão do sentimento, aí que você chamou amor, mas em verdade não deixa de ser uma manifestação espiritual. Fechou?
O resto está lá. E a gente pode, como disse o Gilberto, essas casas estão próximas. Se vocês acharem, alguns que leem o livro, têm alguma dificuldade, podemos combinar, Gilberto? Novembro, pode escolher a data. Novembro. Será que eles vão ler até lá? Eu já falei, não vou falar disso. Aí vai, tá. Aqui eu trago por que surge o conceito de fé raciocinada e fé cega. É aqui, ó, no item 6 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que Kardec divide fé cega de um lado e fé raciocinada do outro? Mas não vamos discutir. Mas está aqui, eu exploro isso. Por que a gente entende fé cega de um lado e fé raciocinada de outro? Surge daqui, do item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Lembram que eu disse a vocês que vocês iam ficar com a sensação de que foi muita informação e começa a cansar? Não? Mas eu tô. Vocês não. Porque Paulo, uma companheira aqui, eu tenho diversas formas de introduzir esse tópico. Em verdade, que nós vamos passar corrido em 2 capítulos do livro. Esse, que se chama Porque Paulo, e o seguinte, que se chama Paulo, um homem em 3 mundos. Onde eu tento contextualizar Paulo na sua história, porque ele foi um homem que viveu 3 culturas. A cultura judaica, a cultura grega e a cultura romana. Vamos dar uma pincelada rápida sobre isso. Mas, nesse capítulo, então tem várias formas de introduzir, e eu me valho aqui de uma fala de uma companheira nossa, que hoje pela manhã, durante o intervalo, que ela virou-se para mim e disse: senhor Eduardo, mas se não fosse Paulo, nós não teríamos nada disso hoje aqui. O que nós estamos fazendo, a nossa manhã. E ela falou com tanto acerto que é exatamente isso que eu defendo nesse capítulo. E uma das razões, não foi essa única, foram 2 motivos que me levaram a aprofundar o entendimento de Paulo. Primeiro, a importância dele no fenômeno do cristianismo. Segundo, algumas colocações dele, principalmente em Romanos e Gálatas, que parece conflitar com algum entendimento espírita. Então, assim, não, eu tendi aqui funcionar como um amigo entre amigos. Se a gente tem 2 amigos que se gostam, e a gente está no meio dos 2, porque a gente gosta dos 2 também. Mas vamos imaginar que um amigo fale uma bobagem e o outro não entenda bem. Sabe aquela coisa que não caiu bem, não bate bem? Se a gente gosta dos 2 e sabe que os 2 se gostam, qual é o nosso papel? A gente, como a gente é muito bom, a gente vai dizer assim, não, a gente aumenta a intriga. Assim, ele falou aquilo, você não viu o resto. Não é assim que a gente faz? Porque a gente é muito bom. É assim, você não ouviu o resto, se você ouvia, você ficava roxo, você nunca mais falava com ele. É assim que a gente faz? Não. A gente entra no meio e vai tentar harmonizar, mediar, diz, fulano, não foi bem isso que ele disse. Olha só, isso aqui ele falou diferente. Esse foi o meu papel, queridos. Estava de um lado Kardec e do outro lado Paulo. E eu fiquei no meio dos 2, tentando juntar os 2. E a gente nem sabe disso, que isso existe, porque a gente não lê os textos de Paulo. Só quando a gente começa a ler o texto dele é que a gente surpreende, tem algumas surpresas, e foi essas surpresas que me levaram a entendê-lo melhor. Uma das surpresas de Paulo, e aí já travancando todo o projeto, já não está nada aqui, já passando por adiante dos slides, uma das questões de Paulo, ela me acompanha há quase, pelo menos 30 anos, quando não havia ainda linha vermelha, o ônibus ou o carro vinha pela Via Dutra, e quando chegava no final da Via Dutra, que ele cruza o viaduto para descer na Avenida Brasil e vir para a rodoviária, ok? Ali eu acho que é Parada de Lucas, quem conhece, é isso mesmo? E ali, então, quando o ônibus vinha, que ele fazia aquela curva para descer na Avenida Brasil, eu via
na parede da White Martins, um outdoor enorme, bem iluminado, com essa frase de Paulo: confessa com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e serás salvo. Não, tem a família? Eu acho que não. Não, nesse versículo acho que não. Romano, acho que é Romano 9:2, depois eu vou conferir. Confessa com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e serás salvo. Aquele é um soco no estômago. Mas como é que esse sujeito diz um negócio desse? Então é só confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor? Será que o que nós ouvimos de outros ambientes religiosos é eles que estão certos em relação a Paulo? Demorei 30 anos, queridos, para resolver isso. Eu vou contar na hora oportuna, ok? Em verdade, isso acontece em função de um contexto. Eu acho que dá tempo de eu chegar lá. Bom, deixa para novembro, não. Confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e serás salvo é muito forte. Essas e outras cositas más eu encontrei em Paulo e me angustiou, e daí no texto paulino, eu não resisto, eu tenho 48 minutos ou menos, 28, 38 minutos. Eu fui fazer esse trabalho de apresentação, o livro não estava pronto ainda, uma casa amiga ali em Vila Isabel, e aí eu perguntava assim: então, querido, se a gente quer conhecer um autor, nós temos uma biografia sobre esse autor, uma história linda sobre esse autor, e temos os textos desse autor. Se a gente quer conhecer o autor, o que a gente faz? A gente só fica com a história sobre ele, ou a gente vai ler os textos dele também? O que vocês acham? Teve um sujeito que disse: não, prefiro só o romance. Eu não quero ver os textos, não. Assim, para piorar, para forçar, eu disse: então, vamos pensar em Kardec. Você tem uma biografia de codificador. Você tem uma história linda sobre Kardec. E você tem os textos do codificador. Você tem a codificação. Aí você quer dizer que conhece Kardec. Você fica com a história, com a biografia de Kardec, ou a gente lê o texto de Kardec para conhecê-lo? Já ficaram em dúvida? Leu o texto de Kardec. Pois o sujeito levantou, ele cuidava do som, ele era o Carlos lá nesse centro, ele fazia esse papel. Ele levantou e disse: não, Eduardo, eu preferia só o romance. Na hora do café, ele veio a mim e explicou a razão. Ele fazia em casa o culto do lar, aos domingos. Em determinado momento, já tinham lido o Evangelho segundo o Espiritismo várias vezes, decidiram ler o Novo Testamento. E ele, com a esposa, um filhinho de 10 anos, à mesa, e começaram a ler Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Quando chegou em Romanos, principalmente capítulos 3 e 4 de Romanos, um garoto de 10 anos, na evangelização espírita, conhecia um pouquinho de espiritismo, começou a ouvir a Paulo e disse: papai, o que é isso? Que Paulo é esse? Eu não estou entendendo, assim, Eduardo, por isso que eu tirei o Novo Testamento e voltei para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu prefiro o romance. Vejam, queridos, que se nós queremos conhecer Paulo, nós temos que ler o que ele deixou escrito. E, às vezes, nós nos surpreendemos porque diz algumas coisas que atrapalham. E eu tentei elucidar algumas dessas coisas à luz do nosso entendimento. Esse foi o meu projeto. A história do mundo seria outra, se não fosse Paulo. A história do mundo, tanto ocidental quanto oriental, seria outra se não existisse Paulo. Porque o cristianismo é o que é. Se nós estamos hoje aqui, dia 25 de agosto de 2019, no Eurípides Barçanufo, nesse seminário, isso só se justifica, só acontece porque existiu Paulo. Foi ele quem libertou a mensagem cristã do judaísmo, que alargou a mensagem de Jesus para o mundo todo, e através disso veio a terceira revelação. A terceira revelação espírita é depois da segunda, que é Jesus. E nós não teríamos conhecido Jesus se não fosse Paulo. Então, Paulo, o mundo seria totalmente diferente se não existisse a missão de Paulo. Nós não teríamos Páscoa,
Nós não teríamos aquela lufa-lufa, aquela correria em dezembro no shopping center para comprar presente pelo Natal, porque não existiria Natal. Não existiria Corpus Christi, o feriado que a gente cruza a ponte e vai para a região dos lagos. Estou dando esses exemplos banais, claro, para dizer como é que a vida seria totalmente diferente. Os dias da semana seriam contados diferente, um ano seria diferente. Toda a nossa vida, carnaval, quaresma, quarta-feira de cinzas, nada existiria se não fosse Paulo. Todo mundo se construiu, o mundo ocidental é o que é, com influência no oriental, porque esse homem, um dia, estava numa gruta em Troade, na Ásia, e através de um fato mediúnico, e eu quero ressaltar isso, que a gente não conhece o texto de Lucas em Atos dos Apóstolos e nem valorizamos. O mundo é o que é por causa de um fenômeno mediúnico. Paulo sai da Ásia e vai para a Europa, ele sai do Oriente e vai para o Ocidente porque um espírito ordena que ele faça isso. E é muito interessante de prestar atenção, porque em Atos 16, quando conta esse episódio, o Lucas, registrando, diz assim: pois que Paulo pensou em pregar na Bitínia, mas o Senhor Jesus Cristo proibiu. Então Paulo pensou em pregar na Ásia, e o Espírito Santo o deteve. E logo depois diz assim: pois que Paulo viu um varão macedônico, um jovem da Macedônia, na gruta, que chamou para ele, pediu para que ele pregasse o evangelho na Macedônia. E ali o texto diz que não foi Jesus, não foi o Espírito Santo, porque quando a gente fala para os nossos irmãos de outras religiões que é um fenômeno mediúnico, quando a coisa é boa é o Espírito Santo, quando o fenômeno é ruim é o demônio, Satanás. Pois o texto ali diz que não é Jesus e nem o Espírito Santo, porque isso ele falou antes. Paulo não pregou o evangelho na Bitínia porque Jesus não quis. Paulo não pregou o evangelho na Ásia, continuou pregando na Ásia, porque o Espírito Santo deteve. Mas Paulo atravessa, sai da Ásia e vai para a Europa a partir de um espírito que ele vê, um varão macedônico. Como qualquer clarividente, como qualquer médium, aquele espírito aparece para Paulo e Paulo sabe que é um varão da Macedônia, um jovem macedônico, porque a característica era um chapéu pontudo, com 3 pontas e a roupa muito preguiada. Essa era a característica do jovem macedônico. Paulo vê o espírito trajado daquela maneira e sabe que se trata de um espírito. E o espírito diz assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Vem para a Europa, como a dizer, porque a Macedônia, entendendo um pouquinho, Paulo está na Ásia, Troade, e está no noroeste do Mar Egeu, e ele tem, e a Europa, a Macedônia, está do outro lado. Então o jovem macedônico diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Um espírito, não foi o Espírito Santo, não foi Jesus, nem Satanás. Ele viu um jovem macedônico. Então ele vê a entidade e Lucas assim registra o episódio. No dia seguinte, então, embarcamos em Troade e navegamos em linha reta até a Samotrácia. No dia seguinte, chegamos a Neápolis e logo depois a Filipos, que é a primeira cidade daquela região da Macedônia. Lucas, nesse registro, no único versículo, ele está contando para nós como é que o cristianismo chegou na Europa. Como é que o cristianismo sai da Ásia e chega à Europa. Porque se o cristianismo permanecesse lá do lado de lá, talvez nós não conhecêssemos. Foi essa travessia do Mar Egeu, lá no noroeste do Mar Egeu, quando Paulo sai da Ásia e vai para a Europa, é que o cristianismo ganha o mundo, do mundo grego, e ele começa a sua divulgação. 300 anos antes de Paulo, um jovem, muito jovem, Alexandre o Grande, tentando estender, ampliar o império grego, gerou aquilo que chamaria depois helenismo, que foi a divulgação da língua grega, da mitologia grega, da filosofia grega pelo mundo.
Então Alexandre o Grande sai da Macedônia, faz o caminho inverso e leva para o Oriente, para a Ásia, a língua grega. O tesouro que é a língua grega. 300 anos depois, um sujeito faria o caminho inverso, levando para a Europa a maior das joias, que era o Evangelho de Jesus, em grego. A língua que ele aprendera ainda em Tarso, que era uma cidade grega. Então, o mundo seria diferente se não fosse Paulo. O querigma paulino é exatamente o pensamento de Paulo. O que está no cerne do pensamento do Paulo. É o que nós pretendemos a entender. Então, vamos ver se essas frases de Paulo não têm umas coisas estranhas. Justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo, em favor de todos que creem. Romanos 3:22. E são justificados. Justificação é um termo extremamente difícil. Eu levei 2 páginas e meia para explicar a justificação, porque é um termo muito complexo usado por Paulo. Mas vamos aqui traduzi-lo como santificação, ou como salvação, para facilitar. Vamos entender a justificação como salvação. E são salvos gratuitamente, por sua graça, ou seja, a graça de Deus, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus, Romanos 3:24. Quer dizer, então a gente não precisa fazer nada. Nós somos salvos gratuitamente, pela graça de Deus. Deus é que decide. Eu vou salvar e pronto. Ninguém tem nada com isso. Então, qualquer atividade do bem, caridade, reforma íntima, será que isso realmente é importante? Os nossos irmãos de outras religiões cristãs dizem que não. Nós espíritas achamos que sim. Eles estão conectados com Paulo. Mas será que Paulo quis dizer isso mesmo? Eles acham que Paulo disse isso. A nossa proposta é tentar resolver esses angus. Olha esse. Deus o expôs, quer dizer, Jesus, como instrumento de sacrifício por seu próprio sangue mediante a fé. Mas Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando éramos ainda pecadores. Quanto mais, então, agora, justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Vejam que isso é estranho para nós. E como nós desconhecemos o texto evangélico, a gente pensa que isso é fala dos nossos irmãos, mas não é. O texto está lá. Na letra fria, o texto está lá. O que nós procuramos fazer é aprofundar e entender o que Paulo quis dizer sobre isso. O capítulo 8 é um capítulo destinado a esse aspecto do sacrifício de Jesus por nossos pecados. Então, a gente tenta esclarecer e ver por que Paulo usou dessas imagens, o que ele quis dizer com essas coisas, está lá. Dúvidas? Vocês estão impactados, né? Pasmos. Vamos lá, Nude. A Ana diz que nós temos Emanuel. Emanuel, eu digo que o livro Emanuel, o livro Paulo Estevão, ele nos dá notícias de Paulo por dentro, da espiritualidade de Paulo, da grandeza espiritual, da dimensão, da estatura espiritual de Paulo. Mas o livro não se propõe a discutir o pensamento de Paulo. Sim. Mas não ataca nenhum desses versículos. Então a gente pode pegar um pensamento, entre aspas, e fazer aqueles textos maravilhosos que nós temos. Mas o querigma, quer dizer, o centro da teologia de Paulo, o radical, quer dizer, o núcleo duro do pensamento de Paulo, nós precisamos entender, porque isso não são frases esparsas, é o pensamento de Paulo. Dúvidas? Não digo. O fato daquelas cartas
O Dinucci fala da questão das cartas apócrifas. Eu tento falar um pouco disso, sobre as fontes. Quais foram as fontes que nós temos, né, desses documentos? E elas interferiram. E até em termos das interpolações, eu coloco. Mas nós não podemos colocar tudo isso na conta da interpolação. Eu brinco até, escrevendo, eu digo o seguinte, que nós espíritas fazemos a exegese, a interpretação ao nosso jeito. Tudo que o Evangelho fala a nosso favor está certo. Toda frase estranha, quando a gente acha, isso aqui foi interpolação. Ou seja, nós é que estabelecemos o que está certo e está errado em função da nossa fé, em função do que está a favor está certo, o que está errado está contra. A gente tem que ter cuidado com isso, não é bem esse não é o melhor critério de avaliação. Mais dúvidas? Cansaram, né? Chega, né? A despeito disso tudo, eu encontrei na Revista Espírita, na Revista Espírita de dezembro de 1863, Kardec chamar Paulo do precursor do Espiritismo. Foi um presente para mim. Eu já tinha terminado o livro, e de raspão eu passei. Quando eu vi isso, assim, meu Deus, Kardec leu Paulo e faz uma exegese brilhante de 2 aos Coríntios. E é através desse trabalho que ele situa Paulo nesses termos. O termo é de Kardec. Paulo é o precursor do Espiritismo. Então nós precisamos entender como é que Kardec leu Paulo e não estranhou nada. Porque ele deve ter lido sob outro aspecto. Só que isso, a tanto quanto eu saiba, não chegou a nós. Isso já falei. Então é isso, o nosso Paulo tem sido entendido, esses textos de Paulo, têm sido entendidos dentro do catolicismo romano, dentro da reforma protestante. O que nós estamos propondo é uma perspectiva nova de Paulo. E isso só foi possível porque escritores protestantes e católicos começaram a rever. Aliás, aqui vai um aviso para nós, no sentido de que a gente acha que nós somos os modernosos, que nós somos os pesquisadores, nós somos os tais da análise. E essa gente, enquanto nós às vezes nos mantemos em padrões fixos, eu encontrei material com esse povo. São eles que criaram dissidências, não são aceitos por boa parte das outras igrejas, mas essa gente que me deu material para eu poder aproximar o pensamento de Paulo do pensamento espírita. Então a gente tem que olhar eles com um pouco mais de cuidado, porque eles estão se propondo a rever alguns conceitos. Ok? Não vou falar sobre isso. Não é fácil a gente adentrar o pensamento do Novo Testamento, da Bíblia, como modo geral, porque são dizeres confusos, né? Eu digo a vocês que Paulo não tinha o que nós temos hoje, a facilidade de escrever. Aí se a gente está escrevendo alguma coisa, na época da datilografia, alguém lembra disso? Ou vamos deixar sozinho? Não, né? Vocês conhecem datilografia. O Gilberto ouviu falar. Fiz 3 meses de datilografia, todo dia. Quando a gente errava demais o texto, já estava danado da vida, o que a gente fazia? Rec! Uma bola mirava o quê? A cesta, vapt! Nós temos de lembrar que Paulo escreveu numa época em que não existia o papel, não existia imprensa. Ele escrevia em tabuinhas cobertas de cera, papiros, pergaminho, material caríssimo. Então tinha de ter alguém que tinha uma letra muito miúda e correta para escrever o máximo de coisa num espaço curto de tempo. Eu não podia escrever um negócio desse, porque eu ia estragar material. Era uma coisa caríssima. Então, quando Paulo ditava, e segundo os tradutores de Paulo, Paulo falava como se estivesse pensando em voz alta.
Então ele falava aqui assim, ué, mas e aquele rapaz está lá no muro. Então, hoje é tarde, toma água e café depois. Escreve isso. Ele ditava a carta como se tivesse alguém pensando, que o sujeito ia escrevendo. Não existia no tempo de Paulo aquela possibilidade de ele pegar a tabuinha, tripticha, como chamavam, ou o pergaminho, e deixa eu ver como é que ficou, e, bum, jogar na cesta. Não existia isso. O material era caro demais. Então, como foi, fica. Por isso que, às vezes, a gente não entende alguns pensamentos de Paulo e da própria Bíblia, do próprio Novo Testamento. Perdão, queridos, eu não tirei o som. Na hora do intervalo, eu fui ver mensagem, que eu estou ainda com esse evento hoje, eu não desliguei. Bom, não havia essa possibilidade. Então, alguns pensamentos de Paulo ou de outro escritor do Novo Testamento, a gente não entende, não é que a gente é burro, não. É porque o texto é difícil mesmo. Vamos ver um exemplo. Paulo diz assim, Romanos 5,18. Por conseguinte, tal como através de uma só transgressão, para todas as pessoas a condenação, do mesmo modo também através de um só ato de justificativa, para todas as pessoas, para a justificativa da vida. Quem pode me explicar? Vejam que é um pensamento truncado, ele não tem verbo essa frase. Como é que a gente vai entender um negócio desse? Um outro exemplo. Dificilmente alguém dá a vida por um justo, por um homem de bem, talvez haja alguém que se disponha a morrer. Romanos 5,7. Vejam que é difícil entrar no texto e precisamos de chaves para poder interpretar, ok? Não vou falar sobre isso, não vou falar sobre isso, não vou falar sobre isso, não vou falar sobre isso. Em verdade, aqui Paulo se situa no mundo judaico de Paulo. Sou do povo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu e filho de hebreus, circuncidado no 8º dia. Fui fariseu em face da lei, sou natural de Tarso, cidade nada obscura da Cilícia. Sou cidadão romano de nascimento, da tribo de Abraão, sou israelita, de descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, sou cidadão romano de nascimento. Então Paulo se apresenta como hebreu de Israel, da tribo de Benjamim. Isso tudo aí eu explico, eu escrevi uma parte do livro sobre história da história de Israel, porque nós conhecemos muito pouco sobre isso, esse negócio de Abraão, de Isaac, de Jacó, a gente faz uma confusão desgraçada disso. Então, como isso é o universo de Paulo, eu procurei dar um mínimo de notícia para a gente poder entender Paulo a partir do seu mundo. Tá? Não vou falar sobre isso. Não vou falar sobre isso. Já encaminhando para o final. Bom, vamos ler esse trecho aqui. O Senhor, o portador da paz, com o seu evangelho, trará liberdade, justiça, paz e salvação para os povos. Passados longos períodos de preparação, o Salvador, o Senhor do mundo, o Dive Filhos, o Filho de Deus, anuncia a nova era. De quem que esse trecho está falando? Não. É de César, o imperador romano. Todos os títulos que podiam ser atribuídos a Jesus eram atribuídos a César. O imperador romano, ele tinha os títulos, aliás, antes de Jesus. O evangelho, ele se aposta, vamos dizer assim, de texto, de títulos, de expressões que existiam, que eram atribuídos ao imperador. O Senhor, Quírios, o Senhor, César, o imperador. Portador da paz, a paz romana. Roma estabeleceu a paz no mundo conflitado, no mundo cheio de guerras.
o que Roma fazia? Invadia aquele local, matava todo mundo e tinha paz. Era uma paz conduzida pela morte, mas ninguém reclamava mais. Ok? Então a pax romana, a paz estabelecida pela força, mas era a paz, portador da paz. Com o seu evangelho, essa é forte, evangelion. Evangelho é uma palavra composta de boa, angelion, mensagem, mensagem boa, boa nova, evangelion, que deu evangelion, que em português deu evangelho. A boa nova, qual era a boa nova? A boa nova era quando o imperador anunciava que ia a determinada localidade, todos sabiam que era uma boa nova, porque ele, ao chegar, pavimentava as ruas, criava um sistema hídrico, de distribuição de água, a cidade era enfeitada, então a vinda do imperador era um evangelho, era uma boa nova. Isso é forte, né? Isso é muito forte. O português seja fraco, né, nas palavras. Não, é lá do grego também, isso vem lá do grego. Então evangelion, quer dizer, a vinda do imperador, quer dizer, a boa notícia é o imperador chegar. Então, boa nova não é um termo estritamente cristão. Hoje sim, claro, porque ganhou. Mas na época de Paulo, evangelion, evangelho, era entendido como a boa notícia da chegada do imperador romano àquela localidade. Trará liberdade, justiça e paz, a paz que a gente já sabe. Salvação para os povos, quem era abarcado por Roma estava salvo, dos bárbaros. Passados longos períodos de preparação, Salvador, Senhor do mundo, Filho de Deus. Quando Augusto foi morto, ele foi conduzido à condição de divino, de Sebastian, do divino. Então o imperador romano, ele era tido como filho de Deus. Então os mesmos títulos que se atribuía, que nós atribuímos, e isso foi uma pegadinha que eu fiz com vocês, eu juntei todos os títulos do imperador, botei aqui, sugerindo que é um versículo, mas é mentira, não é um versículo, isso foi uma criação minha. Eu peguei todos os títulos vários títulos atribuídos ao imperador romano e dei a entender a vocês que estamos falando de Jesus, por isso que vocês caíram na pegadinha. Em verdade, não é o imperador romano. Paulo, a carta que ele está escrevendo aos romanos é para quem? Os cristãos residentes em Roma, sede do poder, sede do imperador romano. Então, quando ele escreve o que me incomodou durante tanto tempo no outdoor da White Martins, escrevendo: confessa com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e não César. Confessa com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e serás salvo. Porque alguns cristãos, gentios e judeus podiam confundir Kyrios como sendo o imperador. Então eles confessam com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e não César. É o que ele está querendo dizer. Serás salvo. É uma distinção que ele faz. Por isso, para entender o pensamento de Paulo, nós temos de entender os três mundos de Paulo. Porque ele está no mundo greco-romano, um mundo que fala grego, está numa civilização romana, no Império Romano. A capa do livro é a Via Egnatia. Quando Paulo sai de Troade, atravessa o noroeste do Mar Egeu e chega em Macedônia, ele sai de Macedônia e vai caminhar pregando o evangelho, ele usa uma estrada. Essa estrada é a Via Egnatia, que é uma fundação do Império Romano. Foi Roma quem criou essa estrada, e essa estrada está até hoje, foi a estrada que Paulo usou para anunciar o evangelho do Senhor na Europa, razão porque nós estamos aqui hoje. Se alguns de vocês, meus queridos, algum dia for à Turquia e estiver nesse local e ler ali Via Egnatia, se lembrem
que há 2000 anos atrás, um sujeito com alguns outros cavaleiros descia ali para pregar o evangelho pelo mundo. É Paulo. A Via Ignátia está lá até hoje. Então, nós temos de entender Paulo dentro desse contexto, os três mundos, as três culturas vão interferir no pensamento de Paulo. Como nós não temos tempo, já fica aqui combinado, diante do interesse de todos, que a gente retorne para outros tópicos e esclarecer mais, eu me surpreendi, me emocionei muito, quando eu encontrei uma passagem de Atos 21, em que nós temos a perfeita clareza dos três mundos de Paulo. Esse pedaço de Atos dos Apóstolos dá a síntese do pensamento das três culturas. E com ele eu vou encerrando o nosso encontro dessa manhã. O episódio acontece quando Paulo sai de Antioquia e decide ir a Jerusalém, levar para os cristãos de Jerusalém o que ele havia recolhido de donativos para a igreja de Jerusalém. A igreja, a comunidade cristã de Jerusalém, era uma comunidade pobre. E Paulo tomou para si a responsabilidade de angariar recursos para ajudar os crentes de Jerusalém. E ele então vai em direção a Jerusalém, é a última ida de Paulo a Jerusalém. Está em Atos 21, 22. Quando ele chega na cidade, Tiago diz para ele assim: seria bom, Paulo, que você fosse ao templo, porque andam dizendo que você fala absurdos contra a nossa lei, que você depõe contra a lei de Moisés, você blasfema. Então é importante que você vá ao templo para mostrar que você continua fiel às nossas tradições. E ele vai. Quando ele vai, ele está acompanhado de um grego, de um gentio, chamado Trófimo. Ele diz assim: você não vai lá comigo, porque onde eu vou é um local próprio dos judeus, só eu posso ir. Você fica aqui no meio do caminho, porque eu tenho de ir lá sozinho, senão vai ser um escândalo maior ainda. Eu introduzi um gentio num ambiente que só o judeu podia estar. O garoto espera, Paulo vai fazer as oferendas no templo, conforme a recomendação de Tiago. Quando ele está descendo as escadarias do templo, quando ele já saindo do que havia feito, soa uma grita. Um sujeito grita mais alto: senhores, desce por nossas escadas desse santuário da morada de Deus um sujeito, um traidor, que anda dizendo absurdos a nosso respeito. Paulo é cercado por um grupo de judeus mais extremistas, mais radicais, cercam-no e levam, arrastando ele pelas escadarias, e param diante da sinagoga dos Cilícios, uma sinagoga que tinha escrito em hebraico e grego esses dizeres: sinagoga dos Cilícios, sinagoga dos cristãos de fala grega, os cristãos que falavam grego. Paulo é arrastado para ali, né? E aquele povo se junta em torno dele e ele vai ser submetido ao apedrejamento. Os mais extremistas se abaixam, pegam a pedra e um doutor da lei repete mais uma vez Deuteronômio 17:7. Testemunhas à frente, atirai a primeira pedra. E Paulo então é achacado, é atacado por aquelas pedras, e uma bate no supercílio, gerando um sangramento intenso, e nesse instante, Emmanuel nos diz, nessa hora, Paulo lembrou-se de que 20 anos antes, ele havia infligido isso a Estevão. E está agradecendo a Deus a oportunidade de, numa única vida, quitar-se perante as leis do alto. Então, 20 anos antes, foi ele, doutor da lei, que deu autorização.
e disse: testemunhas à frente, atirai a primeira pedra. E Estevão foi lapidado em função da ordem do doutor da lei. 20 anos depois, ele estava passando pela mesma experiência, aquilo que lhe havia infligido a Estevão, ele estava passando, se resgatando com as leis de Deus. Ele teria sido morto, se não fosse os soldados romanos, o destacamento de soldados romanos, que viram aquela balbúrdia. Jerusalém era uma cidade que estava sob o comando de César, estava sob o domínio do imperador, e não podia haver balbúrdia, não podia haver confusão. Então eles impedem, eles defendem Paulo, não por defender Paulo, é para que passasse a balbúrdia, a confusão. E Paulo então é preso. Ele não é morto, porque o centurião romano coloca os soldados e tiram ele daquele bolo de gente para ele não ser morto. Então, ele sobrevive em função dessa intervenção. Paulo foi salvo pelos cidadãos, pelo centurião romano. Ele vira-se para o centurião, como a querer se explicar para o povo, dizer que aquilo eram dizeres estranhos. Ele vira-se, e é aí que aparecem os 3 mundos de Paulo. Ele vira-se para o centurião romano e diz assim: eu posso falar a minha gente? Quando Paulo diz isso, o centurião diz assim: ué, você fala grego? Quer dizer, pelo texto nós entendemos que Paulo devia estar falando com ele em grego, porque senão ele não perguntaria isso. Ok? Entendem como é que a gente capta o mundo? O discurso dele sobre o Deus em Atenas, o texto dele lia o grego. Então, quando ele fala isso para o centurião, ele diz: eu posso falar a minha gente? E o centurião estranha, porque era um judeu, pensaria que ele estaria falando em hebraico, em aramaico, mas Paulo fala grego. Então fala grego para o centurião, e diz: posso falar a minha gente? Você fala grego? Aí o centurião concede, pois que você possa falar. E Atos 22 diz assim: Paulo então abriu os braços e falou em hebraico para o seu povo, o segundo mundo de Paulo. Então ele fala em grego para o centurião e fala ao povo dele não em grego, fala em hebraico. Paulo é preso, porque o centurião quer saber por que ele foi lapidado. Por que o povo estava com tanta raiva deles? Roma tentava uma certa conciliação com as autoridades locais. Ela não queria ficar desrespeitando as leis locais. Então, prende Paulo para saber o que havia acontecido. Prende, manda a ordem de prisão, ele é preso e o centurião vai para casa. Em dado instante, Paulo está na prisão e, como nós sabemos, o seu destino, o seu objetivo era pregar o evangelho para onde mais ele pudesse ir. Ele tinha definição, ele tinha como objetivo chegar em Roma, pelo menos para falar de Jesus. Então ele não podia morrer naquela circunstância. Ele precisava continuar vivo, ele precisava sobreviver para chegar a Roma e falar de Jesus. Então ele está preso. Em dado instante, ele vira-se para o carcereiro e diz assim: mas então é lícito prender um cidadão romano sem julgamento? Olha como é que ele sabe a força que tinha um cidadão romano. Porque o cidadão romano era quase um americano de hoje. Vai a gente fazer uma confusão com o americano para ver se não sobra para a gente. O carcereiro sentiu isso, como assim? Era um cidadão romano. E Paulo sabia, conhecia as prerrogativas e direitos do cidadão romano. Então, diz assim: é lícito você prender um cidadão romano sem julgamento? O sujeito se espanta, percebe a batata quente que tem na mão. E diz: você é romano? Eu diz: sim, sou cidadão romano. O sujeito sabe que o negócio não ia ficar bom, sai da carceragem e vai à casa do centurião e diz: olha, aquele sujeito lá
é cidadão romano. Aí, isso não está até aí o texto tá no Evangelho. Agora já entra a minha parte. Eu já quero imaginar esse sujeito já de chinelas, de hobby, com o pé sentado, botando lá na poltrona, já relaxado e tal. Aí bate na casa dele o carcereiro diz, olha, rapaz, olha, temos que ir lá resolver o negócio. Porque aquele sujeito lá diz que é cidadão romano. O sujeito tira o hobby, as chinelas, vai porque ele sabe que o negócio é pesado. Entra na carceragem, na prisão de Paulo, e diz assim, então você é cidadão romano? Paulo diz, sim, eu sou cidadão romano. E aí o centurião pergunta, olha, os meus pais tiveram de gastar uma grana para eu ter cidadania romana. E Paulo, nesse momento, dá uma esnobada no centurião. Diz assim, mas eu já nasci romano. Não parece ser uma esnobação? Assim, você teve de pagar? Eu já nasci assim. Você tem cidadania romana? Sim, tenho. Olha, diz o centurião, meus pais tiveram de comprar esse título a peso de ouro, gastou uma grana. E Paulo diz, não, eu não tiveram de fazer isso não, porque eu já nasci cidadão romano. Vejam, então, como síntese dos 3 mundos de Paulo, eu trouxe essa passagem. Ele é preso porque profanou o templo dos judeus e fala em hebraico, segundo a sua tradição judia. Mas ele fala em grego para o centurião, mostrando que tinha a sua cultura grega em Tarso, que era uma cidade helenizada, uma cidade que falava grego. Na infância, Paulo aprendeu grego. E no 3º, ele confessa a sua cidadania romana. Jesus, em Mateus 10, orienta que os seus discípulos preguem o evangelho para os judeus e não para os gentios. Vão aos da nossa raça, vão aos judeus e preguem, falem a boa nova, mas não vão aos gentios. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, diz que, desde o ventre materno, ele já havia sido escolhido por Deus para pregar o evangelho de Jesus aos gentios. Então, eu quero imaginar que Jesus disse aos seus discípulos que não precisavam ir aos gentios, porque já havia alguém que viria depois com essa missão. E essa pessoa foi Paulo, o nosso Paulo de Tarso. Há inúmeros indícios, queridos. Há inúmeras manifestações de Paulo mostrando a Via Ignátia, que é a capa do livro. Tá? Isso eu já expliquei. Paulo refaz a cruz, né? As cartas gregas, e isso é para terminar mesmo, as cartas gregas, elas tinham um formato, uma organização própria. O sujeito começava a carta, a missiva, dizendo assim, fulano, vamos fazer, Gilberto, vou escrever para o Gilberto. Eu digo, Gilberto, Charis, saudações, quer dizer, alegria. Então, os gregos tinham essa história, essa formatação, e eu mostro isso numa carta de Plínio, o grego, quando ele usa exatamente, tem esse formato de carta. Então, era comum usarem charis, C-H-A-R-I-E-S, saudações, felicidades. Pois Paulo, mostrando que a graça é de Deus e não dos homens, ele, ao invés de escrever charis, ele escrevia charis, a graça verdadeira, a graça que só Deus pode dar, porque é o Altíssimo. Charis, dizia Paulo, charis e não charis. Charis é saudações e charis é graça, a graça de Deus, a bondade de Deus que se faz presente em todos nós como o ar que respiramos. Ela está aqui presente, a gente nem se dá conta de tão graciosa que ela é. Entende? Charis
e juntava charis e shalom, uma expressão em hebraico a dizer-nos assim: graça e paz é o que eu desejo a vocês no final de domingo, depois desse seminário na manhã de hoje. Vão em paz. Charis, shalom, graça e paz. Bom, olha só, o Eduardo vai, quem quiser, os livros estão aqui, a Sônia, ele vai autografar mais alguns livros, mas no máximo até 12:30. Mas não dá para eu ler. Esse danado, que esse danado está fazendo trova melhor do que eu? Lê para mim, por favor. Lê para mim. Lê, por favor. Seminário do... Ah, isso eu quero, hein? Isso aqui eu quero. Vai, lê aí. Seminário Eduardo Guimarães. Aprendo muito e ainda estudo o Espiritismo em suas raízes, cujos fatos espalharam-se pelo mundo em vários países. Kardec analisava, sob o critério da ciência, por que então, ainda hoje, o espírito só quer a experiência? Meus amigos, sem estudo, sem a fé raciocinada, o espiritismo não é novo e não nos acrescenta nada. É preciso ter amor em sua dinâmica espiritual, mas para o espírita o estudo é fator essencial. Não atiremos com a água, com a lenda do bebê, o legado de Kardec, meus amigos. Vamos ler. Amor e estudo, estudo e amor, trabalho, esforço, caridade e fé. Se seguir esta receita, só não vence quem não quer. Gilberto. Gilson Bordalo. Gilson Bordalo, bom, ó. Tem acompanhado lá em São Paulo. O coral vai manter o ambiente, calma, e eu, Eduardo, vai ficar até 12:30 autografando alguns livros. Mas nós vamos fazer a prece agora. Então, eu diria, Senhor Jesus, descortinando o martírio, a fortaleza moral desses precursores que ensinaram que o conhecimento, o sentimento pode tudo, e que se martirizaram. Muitos deles iam para os circos alegres, confiantes, e nós precisamos também nos martirizar. Nós precisamos partir para o sacrifício, mas martirizar os nossos egoísmos, o homem velho que ainda nos preside, impedindo que a gente avance, impedindo que a gente entenda com toda a emoção, o sentimento e a clareza de que somos espíritos imortais. E por sermos espíritos imortais, precisamos e devemos viver a imortalidade nos mínimos atos da nossa vida. Porque se nós fizermos assim, nós estaremos vivendo a imortalidade a partir de agora, como fala André Luiz. Então, Senhor, nós agradecemos. Abençoa o Eduardo, dá-lhe saúde e paz, para que ele possa continuar nessa pregação bendita e esclarecedora, que é o Evangelho sob a clarificação da nossa doutrina. Então, rogando a Eurípides, nosso irmão maior, ao nosso Chico, doutor Bezerra de Menezes, e por que não, que a nossa gratidão, as nossas vibrações possam ir até os pés de Paulo, agradecendo. Então, em nome desses amigos, nós encerramos o nosso feliz e inesquecível encontro dessa manhã.